guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Pai, estamos diante da Tua palavra, eu peço que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir no meio de nós. Que possamos, ó Deus, receber mais um princípio essa noite, Senhor. E que possamos praticá-lo, Senhor. E que o Senhor possa nos dar a Tua vitória pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra que é fiel, que é verdadeira. A Tua palavra que não muda, Senhor. Vem sobre nós e nos abençoa, eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Hoje temos mais uma palavra para ministrar. Nós temos feito durante 5 dias já os princípios do reino. Estamos no 6º dia. Quem está em todos os dias? Conseguiu estar todos os dias? Que bênção. Glória a Deus. A palavra de Deus tem nos dado uma direção para romper no sobrenatural. E nós chegamos agora num momento em que precisamos da palavra de hoje para continuar no sobrenatural. Que nós vamos avançar nas coisas espirituais de Deus a partir de hoje nos princípios do reino. Nós falamos a semana passada sobre o poder da visão e os inimigos da visão. E como funciona a visão na nossa vida. Falamos que a visão é a forma de nós podermos acessar o futuro, mesmo estando vivendo ainda no presente. Mas, no contexto da visão, existe algo que, depois que nós temos a visão e colocamos na nossa mente o projeto, nós temos que começar a viver através de um princípio chamado palavra. Um princípio chamado voz. Verbalização daquilo que nós projetamos. Existe toda uma estrutura em volta do princípio da palavra. Porque Deus, quando foi criar todas as coisas, lá no Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 3, você vai ver que por 6 vezes Deus usa a palavra e disse Deus. Deus estava dando um princípio. O livro de Hebreus, no capítulo 11, fala que nós olhamos o mundo e o mundo não é feito da forma que nós olhamos. Porque o mundo não foi feito por construção humana. O mundo foi feito pela construção da palavra de Deus. Do poder da palavra de Deus. Existe alguém que conhece esse poder de forma tremenda. Porque ele estava junto com Deus, quis ser igual a Deus e foi expulso do céu. E hoje uma das maiores funções dele é tentar fazer com que da nossa boca não saia palavras que possam somar a nossa visão, ao nosso propósito e nos levar a caminho daquilo que Deus tem para nós. A função maior dele é focada nas nossas palavras. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a vida de Jó. Olha que interessante que a Bíblia fala que ele estava no meio dos filhos de Deus e Deus o viu e disse para ele, de onde você veio? E ele disse, estou ali a rodear a terra. E ele falou, então se você rodeou a terra, você viu meu servo Jó, fiel, temente a Deus, se desvia do mal, anda no bom caminho. Interessante que o escritor do livro de Jó já começa falando exatamente isso, que Jó era um homem temente e fiel a Deus. E depois o próprio Deus dá testemunho da fidelidade de Jó. E aí o diabo chega diante de Deus e diz assim, claro, o Senhor dá de tudo para ele. Deixa eu tirar tudo que ele tem para o Senhor ver o que ele vai fazer. E a Bíblia fala que Deus permitiu que ele fosse, tocasse, tirasse tudo que Jó tinha. O foco dele era único. O foco dele não era os bens de Jó. O diabo não estava nem aí com os bens de Jó. Ele não estava nem aí com as coisas que Jó tinha. Ele não estava nem aí com aquilo que fazia Jó ser engrandecido. A única coisa que ele queria era uma palavra da boca de Jó contra Deus.
Ele queria usar a boca de Jó contra Deus. E ele vem e destrói tudo. E a Bíblia fala que, posterior, ele vai e toca na saúde de Jó e deixa Jó doente. E em meio a toda aquela situação, a mulher de Jó vai até ele e diz para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando aconteceu isso, imagino que houve na esfera espiritual algo tremendo, porque houve uma tensão forte naquele momento. Porque o diabo estava falando, agora ele vai pecar. Agora eu vou conseguir tirar da boca dele uma palavra de maldição. E sabe o que Jó fez? Jó se jogou nas cinzas, abriu a sua boca e disse a seguinte frase: bendito seja o meu Deus, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Posteriormente ele levanta os amigos de Jó para ir até Jó. E os amigos de Jó foram de forma tremenda. O primeiro chega para Jó e fala: Jó, eu acho que diante de toda essa circunstância, o teu Deus deve ter morrido, Jó. Diante de toda essa situação, o teu Deus não vive mais. Que pode o teu Deus olhar e ver você passar por tudo isso e não fazer nada? O teu Deus deve ter morrido, Jó. E aí a Bíblia diz que Satanás, prestando atenção naquilo que Jó ia falar, Jó se levanta e diz assim: eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará na terra. Aí veio outro amigo de Jó e diz: Jó, deixa eu dizer uma coisa para você, Jó. O teu Deus deve viver mesmo, mas você deve ter sido cortado da frente dele, cortado dos nomes da lista dele. Você já não está mais entre Deus e o homem, você foi cortado, você já não é mais ninguém. E aí Jó se levanta de novo e o diabo fala: agora ele vai pecar. E quando ele abre a boca diz assim: ainda que uma árvore cortada, seca, esteja jogada ao chão, no cheiro das águas ela brotará. Aleluia. O poder da palavra é tão grande que lá no jardim do Éden, quem já viu uma serpente sabe como a serpente é bonita. O diabo podia usar a cor da serpente. Naquela época a serpente andava. Podia usar a dança da serpente quando ela sobe uma árvore. Mas não, ele usou a boca da serpente. Palavras. Salomão, o homem mais sábio que houve na terra abaixo de Cristo, usou a seguinte palavra, disse assim: da sua boca procede palavras de bênçãos e de maldição. Há um contexto em volta disso, porque quando nós falamos, nós firmamos o reino espiritual em volta da nossa vida. E o que o diabo mais faz é tentar fazer com que as circunstâncias a qual nós estamos vivendo façam com que da nossa boca saiam palavras de maldição, saiam palavras que vão parar a nossa vida, saiam palavras que vão parar os nossos filhos, saiam palavras que vão parar a nossa empresa, saiam palavras que vão parar o nosso ministério. Ei, deixa eu dizer algo para você: a função dele é tentar destruir o teu propósito, a tua visão, mas Deus, através do Espírito Santo, vai te levantar com palavras de bênção, e você vai voltar a profetizar os teus sonhos, e a palavra que vai sair da tua boca, Deus vai fazer acontecer, porque é bíblico. Deus quer te usar para profetizar a palavras de bênção. Tiago, escrevendo uma das cartas maravilhosas dele, no capítulo 3, ele começa a falar algo tremendo. Ele fala assim: o homem que consegue refrear sua língua, esse homem, ele é perfeito. E em meio à sua escrita ele diz assim: na minha opinião, Tiago falando, na minha opinião, é impossível que o homem refreie por completo a sua língua. Mas se ele dominá-la, ele alcançará o seu objetivo. Alcançar o objetivo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas temos que transformar a nossa mente. Sabe o que Jesus fala em um determinado momento?
que a nossa boca só fala daquilo que está cheio o nosso coração. A construção de que Jesus explica isso é tremenda, porque ele fala assim, quando nós falamos coisas ruins, ela pode acontecer. Quando falamos coisas boas, nós podemos fazer acontecer. E é interessante que Tiago, nesse mesmo capítulo, ele termina dizendo assim, de uma fonte ou de uma boca não pode sair 2 tipos de água. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se você é temente a Deus, tem propósito, tem projetos, da sua boca não pode sair palavras negativas, você tem que focar as suas palavras para a sua vitória, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, a tua palavra tem poder. A tua palavra move o reino espiritual, move de tal forma. E Jesus, uma certa feita, ele para diante de uma figueira, e a figueira não tinha fruta nenhuma. Ele só diz para a figueira assim, nunca mais ninguém coma nada de ti. E sai. Sabe o que aconteceu com a figueira? Secou na hora. Os discípulos ficaram intrigados. E não aguentaram Jesus chegar na próxima cidade. No meio do caminho já guerreiro, mestre, o Senhor só falou e aquela figueira secou. Aí Jesus dá a maior lição sobre o poder da palavra. Ele diz assim, ei, isso não é nada. Porque você não precisa ter uma fé do tamanho de uma árvore. Você não precisa ter uma fé do tamanho de uma jabuticabeira. Você não precisa ter fé do tamanho de uma laranjeira, que é uma árvore um pouco menor. Você não precisa ter fé do tamanho de nenhum tipo de árvore. Você precisa apenas ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E você vai falar para esse monte, saia daqui e atira-se no mar e vos será feito. Jesus estava dizendo que o poder da palavra pode estabelecer tudo na nossa vida. E se nós entendermos isso, nós vamos guiar a nossa palavra na direção certa. Porque quando guiamos a nossa palavra na direção certa, nós construímos coisas do reino de Deus sobre nossa vida. E existe tantas coisas que a gente desliza. Nesse momento difícil de crise, a gente pega o dinheiro na mão, a gente fala assim, isso aqui não vai dar para nada. Sabe o que vai acontecer? Não vai dar para nada. Sua palavra tem poder, principalmente sobre a tua casa, sobre as tuas coisas. Vem uma situação difícil, você diz assim, eu não vou conseguir. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Você está construindo um reino em volta da sua vida com palavras negativas. Pastor, eu tenho que ser realista. Ei, você tem que viver por fé, porque aquele que está em Cristo vive por fé e não por vista. Porque se você viver por vista, você para. Se você viver por vista, você vai ver tudo que está em volta de você hoje. Mas se você viver por fé, profetizando, você vai viver o que Deus tem para você amanhã. Aleluia. O que Deus tem para você é uma construção de coisas novas para mudar o rumo da tua história. Às vezes eu vejo mães que dizem assim, ai, sua preguiçosa para sua filha. Depois vem falar para a gente assim, pastor, minha filha não quer fazer nada em casa. Mas ela está construindo a filha dela com a palavra, você é uma preguiçosa. Sabe o que ela vai ser? Uma preguiçosa. A palavra tem poder, você está construindo. Ah, esse menino, pastor, parece um demoninho. Deixa ele virar adolescente debaixo dessas palavras, você vai ver o que vai ser. Corrija a tua boca. Corrija as palavras que saem da sua boca para os seus filhos. Corrija a palavra que sai da sua boca para o teu esposo, para a tua esposa. Ei, se eu fosse hoje, eu começava a dizer para o teu marido, você é meu príncipe, mesmo que hoje ainda seja um sapo. Vai profetizando. Diga para a sua esposa, você é minha princesa. Jogue palavras do reino sobre a vida da sua família. Jogue palavras do reino sobre o seu carro. Jogue palavras do reino sobre a sua casa.
Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Jogue palavras do reino até sobre o carnê da Casas Bahia. Você vai pagar. Porque às vezes a gente pega as coisas, né? Hoje chegou a benção em casa lá. Peguei os boletos, olhei para ele. Na hora que eu ia falar assim, Jesus, eu falei assim, isso aqui vai ser fácil. Aí o Ivo, vai ser fácil mesmo, pastor. Ele ouviu, achei que ele não estava ouvindo. Só Deus sabe. Mas a minha palavra tem que sair palavras de bênção. De bênção. Interessante que a construção disso é uma construção que Deus vai ensinando lá no Velho Testamento como sombra para o Novo Testamento. Quer um exemplo? Um dos profetas que Deus colocou coisas mais loucas em volta dele foi o profeta Ezequiel. E em um determinado momento, a Bíblia diz assim que, e veio o Senhor e me tomou, e me levou em um vale de ossos secos. E me fez andar ao redor do vale. E conforme eu andava, eu via que os ossos estavam sequíssimos. Sabe o que é sequíssimo, irmão? Sequíssimo é quando você pega e está esfarelando. Não é aquele osso que você pega para levar para o seu cachorro lá no açougue firme. Esfarelando, já não tem mais nada. E quando ele olhou tudo aquilo, ele parou no meio do vale, no meio, não foi na lateral, foi no meio, ele parou no meio do vale. E o Senhor disse a ele, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Eu vou te falar sobre a vida de 2 tipos de pessoas que têm palavras no reino. A primeira chama-se Ezequiel, a segunda Elias. A primeira, sabe qual é o tipo de pessoa? Que quando Deus coloca um desafio diante dele, ele diz assim, tu sabes. Ele não sabe o que faz com o desafio. Ele fica totalmente dependente de Deus. Ah, pastor, Deus não gosta de pessoas assim? Gosta. Mas você vai entender o que ele gosta mais nas pessoas. E quando ele falou, tu sabes, a palavra tu sabes é aquela palavra pastoral, quando o pastor não tem resposta. Fala, pastor, estou passando uma situação, o que o senhor acha? E o pastor não tem resposta e fala assim, ai, Deus sabe de todas as coisas. E se o teu pastor falar, Deus sabe todas as coisas, irmão, não adianta insistir. Vamos orar. Não é assim, pastor? Está feio o negócio. Pode ser, você chegar para um obreiro da igreja aqui e falar, irmão, me ajuda em oração, porque está assim, 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 o que você acha? Ele fala, ai, Deus sabe de todas as coisas, irmão. É a estratégia de Ezequiel. Passa para Deus, porque ele não sabe o que faz. Sabe o que Deus falou para ele? É simples, Ezequiel. Profetiza. Olha que interessante. É simples, mas é difícil de entrar aqui. Por isso Paulo falou, temos que renovar a nossa mente. O reino de Deus, ele veio para mudar a nossa forma de pensar. Temos que entender como temos que pensar e agir no reino. Deus estava dando uma lição para a igreja através de Ezequiel. Estava dizendo assim, Ezequiel falou assim, eu não sei o que eu faço. Diante desses ossos, eu não sei. Deus falou assim para ele, profetiza. Deus podia chegar e falar assim, então tá, eu vou mostrar para você, Ezequiel, como que faz. Eu sou Deus. Eu vou levantar esses ossos agora. E Ezequiel ia ficar feliz e dizer, tu és Senhor mesmo, poderoso nas batalhas. Ia ser um texto maravilhoso para nós lermos. Mas Deus estabeleceu esse texto de outra forma. E disse assim, é com você, Ezequiel, o negócio. Abre a tua boca e profetiza. E disse a esse vale de ossos secos, vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele abriu a boca e profetizou. Quando ele profetizou, a Bíblia diz que houve um reboliço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você profetiza, acontece um reboliço. E reboliço às vezes é duro de entender, porque imagine um monte de osso começando a se mexer, vira uma bagunça. Quando começamos a profetizar, parece que vai piorar as coisas, mas se você parar para analisar, não está piorando. É Deus colocando tudo no lugar, é Deus montando cada peça no seu lugar, é Deus encaixando cada osso com osso, para que se forme aquilo que foi profetizado. Deixa eu liberar uma palavra profética na tua vida. Deus vai te ensinar a profetizar, vai fazer um reboliço e vai colocar tudo no lugar na tua vida. Tudo vai se encaixar e vai estar no lugar. Porque Ele é fiel. Aleluia.
se pôs um exército de pé. Deus dá uma outra lição para Ezequiel. Se nós fizermos tudo esperando que Deus nos dê direção, a nossa fé não vai ser suficiente. Diga assim, a minha fé não vai ser suficiente se eu não for ousado. Explica melhor, pastor. Explica. Se pôs de pé um exército. E Ezequiel olhou para aquele exército, sabe o que tinha naquele exército? Um exército que ainda não tinha espírito de vida. Nessa altura do campeonato, sabe o que Ezequiel devia fazer? Poxa, ele já viu aquele monte de ossos secos. Aquele monte de osso que não tinha mais situação nenhuma que colocasse no lugar, ficou de pé. Cresceu nervo, músculo, carne, pele, olhos, cabelo. Ficou lindo de frente dele. Sabe o que Deus esperava de Ezequiel quando viu que estavam mortos? Espírito de vida, venham sobre eles. Mas sabe o que Ezequiel falou? Deus, estão tudo mortos. Se a gente não tiver ousadia, nós vamos parar no meio e ter que recorrer de novo àquele que já determinou que nós temos poder para fazer. Aí Deus falou para ele, vai então Ezequiel, profetiza ao espírito dos 4 cantos, manda vir sobre eles. E Ezequiel foi e disse, espírito dos 4 cantos, sopra sobre eles para que vivam. E a Bíblia diz que eles viveram. Mas aí vem um outro profeta. E ele vê a situação de Israel. Ele vê Acabe comprando os profetas. Acabe montou, junto com Jezabel, uma mesa. E começou a convidar os profetas, pastor, para comer na mesa. E o acordo era assim, olha, você vai comer do bom, do melhor. A Coca-Cola, a picanha, é o filé da costela. É o filé da costela, né? Só coisa boa. Você vai comer do melhor. Mas não profetiza contra mim. Sabe o que os profetas fizeram? Fechado. Deus não está inspirando nós mesmos? Já faz 160 anos que não tem nenhuma palavra profética acontecendo. Então Deus não vai falar nada mesmo, vamos comer. Elias viu aquilo e se incomodou. Sabe o que a Bíblia diz que ele fez? A Bíblia diz que ele foi até a frente do palácio e mandou chamar Acabe. Quando Acabe saiu, sabe o que ele fez? Ele apontou o dedo para Acabe e disse assim, ei Acabe, para que você saiba que você está fazendo errado, segundo a minha palavra, não vai chover. Diferença, Ezequiel, Senhor que sabe. Elias, eu vou profetizar. Eu vou profetizar, porque eu estou na presença de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa para você. O mundo espiritual é algo tremendo. O mundo espiritual é tão tremendo que não existe 1 milímetro quadrado no mundo espiritual que não esteja ocupado. Entenda isso. O que significa? Só existem 2 presenças no mundo espiritual. Ou na presença do inimigo ou na presença de Deus. Já vou te explicar uma coisa. Nunca ore, Senhor, eu vou entrar na sua presença nesse momento. Nunca ore assim. Porque se você está entrando na presença de Deus agora, você estava na presença de quem? Então nunca fale isso. Diga, estamos na tua presença. Olha que Elias falou, não vai chover segundo a minha palavra, por cujo Deus, na sua presença, eu estou. Deixa eu dizer uma coisa, quem está na presença de Deus aqui? Se nós estamos na presença de Deus, nós podemos escolher não sermos Ezequiel. Senhor, o que eu faço? Só o Senhor pode fazer. Ou nós podemos dizer assim, Deus, o Senhor me deu poder para profetizar. Então eu vou lançar a minha palavra, eu vou profetizar, e eu profetizo que coisas novas, coisas grandes de Deus virão sobre a tua vida e te alcançarão. É uma construção de fé, e tudo isso está pautado em uma coisa só, aqui ó, é aqui que temos que mudar. Põe a mão no ombro do seu irmão, balança e diga assim, mude a tua mente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa construção espiritual, ou a nossa construção de vida, ela é moldada por uma coisa chamada ouvir. E é interessante que a fé, ela é moldada de uma forma
muito expressiva na Bíblia. A fé vem de que forma? Quem sabe responder? Vem pelo ouvir. Que palavra? Quem disse que está escrito a palavra de Deus? O versículo termina assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Palavra grega diz respeito a palavras construídas, conjecturadas, palavras de efeito. Sabe o que ele está dizendo ali? A sua fé pode ser construída em coisas boas, por palavras de Deus, ou testemunhos, ou estruturas, ou pode ser construída por palavras negativas. E você crê. Porque a fé é a estrutura daquilo que eu creio. E que eu imagino mesmo sem ver. E tem muita gente acreditando porque tem uma dor. Eu senti uma dor aqui. Acho que é uma parada cardíaca. É a fé. Olha a fé dele. Ele nem passou no médico, nem fez um exame, nem se aprofundou. Mas ele está, acho que eu vou morrer. Quem conhece uma pessoa assim? Não olhe para ele agora. Não é assim? A fé vem pelo ouvir e ouvir de palavra. Por que a gente gosta de ouvir pessoas testemunhando? Porque são palavras que vêm para encher o nosso coração de fé. Está entendendo? Só que, da mesma forma que eu posso construir a minha fé em boas palavras, às vezes eu estou gastando o meu tempo só com coisa ruim, e enchendo o meu coração de coisa ruim, e a minha boca vai falar daquilo que está cheio o meu coração. Olha que isso, como isso é poderoso. Por isso a gente tem que filtrar quem a gente ouve. Filtrar o que a gente ouve. Até músicas e louvores. Eu vi um pastor nesse fim de semana falando algo tremendo. Ele falou assim: não é a música que é o problema, ou o louvor. Porque eu só ouço música cristã, não ouço música do mundo. Ele falou: esse negócio de música do mundo e cristã é uma coisa que tem que ser equiparada e entendida. Existem somente dois tipos de músicas estabelecidos no mundo: músicas boas e músicas ruins. Palavras que edificam e palavras ruins. Se você passar o dia ouvindo aqueles... Está gravando, como é que vai? Aqueles sertanejos que diz que é universitário, mas nunca se forma. Sempre está na universidade. E fica falando que a sua mulher vai te trair, vai te deixar, vai embora com outro. O cara começa a ouvir isso, ele coloca a fé nisso. Sabe o que acontece? Ele chega em casa, a mulher não está, ele já manda usar. Onde você está? O que você está fazendo? Se ela demorar um pouquinho para visualizar, para aparecer o azulzinho, ele já liga. Alô? Onde você está? O que você está fazendo? Porque está enchendo o seu ouvido e a sua fé está sendo ativada em coisas negativas. Tem agora uma moda chamada sofrência. Povo. Tem gente, e o pior é que tem gente que já tem dificuldade com depressão e vai ouvir essas músicas. Imagina o que vai acontecer. Vai para dentro do quarto trancado no escuro, se bobear debaixo da cama. Está entendendo? As palavras, aquilo que a gente ouve, nos molda. Ei, aonde você ficou sabendo que o mundo está em crise? Não foi porque você assistiu um jornal? Você ouviu uma notícia? E aquilo vem e molda, e nós podemos deixar isso entrar no nosso coração e abalar a nossa fé, ou a gente pode usar isso para estartar a nossa fé para uma oportunidade, porque mesmo em épocas de crise, Deus cria oportunidade para os teus filhos. A nossa fé vai ser estabelecida nisso. E Deus está querendo te levantar para estabelecer uma nova fé, uma nova forma de pensar. Mas para isso você precisa encher o teu coração de coisas boas, para estar apto no momento difícil, para profetizar coisas boas. Para que a circunstância em volta de você não te faça liberar palavras negativas contra você mesmo ou contra as suas coisas, sua família. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado. Sabia que a maior parte dos irmãos que saem de uma denominação e vão para outra é porque começaram a ouvir pastores que falam contra a denominação? A fé dele foi abalada sobre aquilo. E interessante que muitos deles
vão para outra igreja e descobrem que fizeram a pior besteira da vida. Deveriam voltar. Porque igreja, diga comigo, igreja é um hospital. Olha para quem está do seu lado, diga assim para ele, igreja é um hospital. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se num hospital não tiver pessoas doentes, tem alguma coisa errada. Se num hospital não tiver pessoas com problemas, tem alguma coisa errada. Sabe o que significa? Você nunca vai achar uma igreja perfeita, porque isso não é igreja. Igreja é um lugar que as pessoas vêm para ouvir Deus falar e para mudar a história da vida deles. Você só está aqui vindo ouvir Deus falar porque você quer princípios para mudar a história da sua vida, porque você precisa disso. Ei, cuidado com aquilo que você ouve. Hoje tem uma geração na internet, e a gente tem internet na mão, fácil demais. Uma geração de pregadores desigrejados. E sabe o que eles estão pregando? Ah, não vá lá não na igreja. Fique na sua casa, você pode ser crente na sua casa. Você pode estabelecer a igreja familiar, sua própria casa ali, adorar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja, segundo aquilo que a Bíblia fala, no contexto de altar de Deus, nós somos brasa. É um altar com brasa, nós somos brasa. Você já teve a experiência de pegar um lugar que está cheio de brasa, pegar uma brasa e tirar para fora e deixar ela para fora para ver o que acontece? Sabe o que acontece? Apaga. Vira cinza. Jesus inspirou Paulo para dizer assim, não deixe de congregar, como é de costume de muitos. Estejam congregando. Você que está me ouvindo aí, ó, não deixe de congregar para ficar só ouvindo pela internet. Venha congregar. Porque é aqui que você vai ouvir palavras e toda noite Deus vai liberar palavras proféticas sobre o teu coração. Palavras que você vai poder usar, profetizar. Porque conforme você profetizar, Deus vai construir o reino sobre a sua vida. É liberação de palavra do reino. Diga para quem está no seu lado, diga assim para ele assim, as tuas palavras constroem a tua história. Nós ouvimos o testemunho do pastor Cash Luna. E foi tremendo porque ele tinha uma igreja com 300 pessoas. E ele disse assim, nós vamos construir uma igreja para 3.000 pessoas. O grupo de presbitério que estava em volta dele chamou ele para uma reunião. São as pessoas de apoio. E falaram, pastor, vamos construir uma para 500 pessoas, 400, talvez 600. 3.000, nós só temos 300 pessoas considerando os 2 cultos do domingo. Não é nem um culto só. E ele falou assim, eu já liberei a palavra no reino espiritual. A igreja dele estava ficando pronta. Estava quase acabada. Marcaram o dia da inauguração. No dia que marcaram a inauguração, ele foi no púlpito da igreja e falou, irmãos, nós vamos inaugurar a igreja daqui 30 dias. E eu já estou profetizando que nós vamos começar a construção da nossa nova sede para 25.000 pessoas sentadas. Aqueles presbíteros, ele disse que a metade deles nem foi para a reunião falar com ele, foram embora. Hoje ele tem 4 cultos e os 4 cultos têm 25.000 pessoas na nova sede. Porque ele liberou a palavra e não voltou atrás da palavra, mesmo sendo difícil. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus falou uma coisa tremenda. 4 homens colocaram um paralítico na frente dele pelo telhado. E ele olhou para o paralítico e disse para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados. Na mesma hora os fariseus começaram a murmurar, dizer assim, só Deus pode perdoar pecados. Quem é Ele? Quem Ele acha que é para perdoar os pecados? E Ele liberou algo tremendo, Ele falou assim, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda?
Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou dizer o que vocês querem ouvir. Levanta e anda. E o paralítico andou. Mas interessante que Jesus falou assim, o que é mais fácil dizer? Deixa eu perguntar para você. O que é mais fácil dizer? Não vai dar certo. Vai dar certo. Não tem cura. Vou ser curado. Meu casamento não vai. Meu casamento vai ser restaurado. Eu vou viver uma lua de mel, os melhores momentos do meu casamento. O meu filho não tem jeito, não aguento mais. O meu filho vai ser um profeta na casa de Deus. O que é mais fácil falar? Jesus estava dizendo que o que importa é que nós temos que liberar a palavra que cremos. Porque é a palavra que cremos que vai fazer o reino espiritual virar sobre a nossa vida. Ei, deixa eu dizer algo para você. Hoje eu estou aqui para te inspirar a mudar a forma de pensar naquilo que você fala a respeito de você mesmo. Porque às vezes nós falamos mal de nós mesmos, para nós e para outros. Quanta gente fala, eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou chegar lá. Irmão, eu estou vivendo uma época de a maior época de profecia na minha vida, um tempo novo. Chego para minhas filhas, estamos vivendo um tempo novo. Chego para minha esposa, estamos vivendo um tempo novo. Porque eu estou entrando num tempo novo. É um tempo novo de Deus para a sua vida. Esses princípios do reino estão mexendo com todos nós. É um tempo novo de construção para essa igreja. É um tempo novo de Deus para nós. E nós vamos entrar nesse tempo novo. Vamos viver algo novo de Deus. Eu quero ver o Paulo inspirado para dizer para nós, vamos fazer uma igreja com 2, 3 andares de estacionamento, um grande templo em cima com galeria, e vai caber gente, eu não sei quantos, ele vai pensar lá, mas vai caber muita gente, porque Deus vai nos dar Sorocaba, porque eu profetizo, Deus vai nos levantar como uma igreja séria nesse lugar. Quero ver você bolando projetos. Deus vai nos levantar. Deus vai levantar você. Você vai ver, a tua casa vai chegar, o teu momento vai chegar, a casa nova vai chegar, a construção nova vai chegar, o carro novo vai chegar, o emprego que você sonha, a faculdade vai chegar. Deus vai construir através da tua boca. Por isso hoje eu te digo, profetiza. Profetiza. Libera a palavra sobre a tua vida, sobre a tua família. Palavras de vitória, como disse Jesus. Se disser, segundo a tua palavra, o monte vai sair de um lugar e vai se atirar no monte. Jesus chegou para os discípulos, pastor, e falou assim para eles: vão para a outra banda do mar. O senhor não vai? Eu vou orar. Vão para a outra banda do mar. E ele foi orar. Diga comigo assim, vão para a outra banda do mar. O texto diz que quando eles chegaram no meio do mar, veio uma tempestade, um vento tão forte, que o barco quase afundava. E eles ficaram com medo, porque eles achavam que não iam chegar na outra banda do mar. Tudo bem que Jesus veio caminhando sobre as águas, uma coisa fácil de fazer. Depois deixou Pedro andar um pouquinho também para tirar o gosto. E quando ele entrou no barco, ele disse assim: aquieta-te, mar, cala-te, vento. Sabe o que aconteceu? O mar quietou, o vento recuou, houve uma bonança. E os discípulos olharam um para os outros e disseram assim: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Deixa eu te dar um contexto. Quando Jesus falou assim, vão para a outra banda do mar, havia alguma hipótese deles afundarem no meio? Sim ou não?
Jesus liberou uma palavra. Vão para a outra banda do mar. Sabe o que Ele quer que a gente entenda? Que quando tem palavra liberada sobre a nossa vida, não significa que não vai ter vento no meio do caminho. Não significa que não vai ter dificuldades no meio do caminho. Mas significa uma coisa: quando temos uma palavra liberada, ela vai se cumprir. O vento pode soprar, mas o barco não vai afundar. Ei, pastor, mas o vento está muito forte. Fique tranquilo, porque você pode mudar a posição das velas e usar o vento para te levar mais rápido. É posicionamento. O problema é que a gente se posiciona de que forma? Sabe qual é a estratégia de pessoas que não têm experiência no barco, quando o vento bate forte nas velas? Baixar as velas. Que daí o vento passa e o barco fica mais tranquilo. Baixa a vela, vamos baixar a vela. Baixa a vela. E aí fica esperando a tempestade parar. Sabe o que faz as pessoas que são experientes? Eles mudam as posições da vela. Mesmo que o barco se incline quase indo a pique, ele usa o vento a seu favor para chegar no destino. Nós podemos fazer isso, ou não? Porque nós temos palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. E quando temos palavra liberada, nós podemos liberar as palavras para que o vento se acalme. Faço uma pergunta para vocês: se o Pedrão, ou o João, ou o Tiago, ou o Barnabé, ficasse de pé naquele barco e dissesse assim: cala-te vento, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Ia parar o vento. Sabe o que faltou nele? É acreditar que aquele vento não ia pará-lo. Ele acreditou que o vento ia parar ele. Mas se ele acreditasse que o vento não ia parar ele, ele ia superar. Deixa eu dizer uma coisa: não olhe para a circunstância, olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Concluí outra última história. Geazi acorda de manhã junto com Eliseu. E ele vai comprar um pãozinho na padaria. Um pãozinho quentinho. Quando ele sai para fora da casa para ir para a padaria, ele olha e a casa está cercada toda do exército da Síria. Pensa um exército todo para pegar um homem. Quando você se posiciona como profeta, o inimigo fica tentando te pegar, mas não consegue. Quando você se posiciona como profeta, levanta-se exército contra você, mas maior é o Senhor. Sabe o que aconteceu? Geazi voltou correndo para dentro da casa e falou: homem de Deus, cavalos e cavaleiros, estamos cercados. O que nós vamos fazer? Sabe o que Eliseu fez? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Só isso. Geazi tirou a cabecinha para fora da janela, olhou e voltou e disse: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você: para cada inimigo que se levanta contra você, Deus coloca 2 anjos a teu favor. Para cada batalha que você entra, Deus envia socorro, bem presente para tirar você da batalha e mudar a tua história. Deixa eu dizer algo para você: é noite de Deus te levantar. Você vai voltar a profetizar, você vai voltar a ter alegria no teu coração. Você vai sair daqui dizendo: a minha vida já mudou, pastor. Mas eu ainda não estou vendo, mas eu vou profetizar, porque amanhã eu vou ver, porque Deus vai mudar a minha história. Está entendendo? Princípio do reino: você tem poder para profetizar, e se você souber usar isso, as coisas vão mudar. Vão mudar. Aleluia. As coisas vão mudar. Diga comigo: as coisas vão mudar. Diga: eu vou profetizar.